Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, continuamos refletindo e meditando o Evangelho de Jesus, de autoria de João 6, de 35 a 40. Jesus se apresenta como o pão do céu, o pão da vida, e oferece àqueles que têm fé nele a eternidade. Quem crê em mim tenha a vida eterna, pois eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que a mim foi confiado. Linda esta expressão de Jesus Cristo, que nos mostra que o desejo de Deus é salvar o mundo. O desejo de Deus é salvar a humanidade. Nós conhecemos, e ainda esta semana, segunda-feira, nós meditávamos então que Jesus era rejeitado, e ele diz: quem não crê está condenado, e quem crê tem a vida eterna. Então, a comunhão com Jesus Cristo, aquele que se oferece como meio que garante a eternidade, a ressurreição, é um ato de fé. Quando Jesus diz, esta é a vontade daquele que me enviou, né? Vontade do Pai do céu, a vontade de Deus, é que através de mim todos tenham acesso à salvação, que eu não perca nenhum daqueles que a mim foi confiado. Nós, eu, você, nós fomos confiados a Jesus Cristo, e nós temos em Jesus Cristo, pela fé, a graça da ressurreição. Porém, meus irmãos, sabemos, não somos ingênuos de perceber que a salvação não é um ato mágico. O caminho de Jesus Cristo não é um caminho feito de qualquer jeito. Existem critérios, né? Renúncias, propósito. Nós precisamos também nos ajustarmos a Jesus Cristo, não construirmos um caminho de conveniência, não abraçar uma fé que não exija nada de mim, não dar passos nos caminhos de Jesus Cristo de qualquer jeito, mas caminhar com fé, com esperança, com amor. Quando Jesus diz que a vontade de Deus, né, que ele veio para cumprir, é que o mundo tenha acesso à salvação, ou que o mundo conheça Jesus como Salvador, conhecer é ter parte com Ele, é caminhar com Ele. Observe o santo que nós celebramos hoje na igreja. Então, São Francisco de Sales foi um jovem de família pobre, mas que muito jovem ele despertou para a vocação sacerdotal. E ordenado padre, ele viveu em Milão, na Espanha, e ele se dedicou tanto à vida, se dedicou tanto à fé, que ele então consagrou a sua vida. Tinha a espiritualidade de São Francisco de Sales, tinha a mansidão e a pobreza de São Francisco de Assis, tinha no seu carisma, no seu jeito tão especial de viver a fé, a doutrina, o jeito, a pedagogia de São João Bosco. Então era um jovem muito imbuído de virtudes, de carismas, de qualidades, que soube bem orientar a sua vida e conduzir a vida daqueles que lhe foram confiados nos caminhos de Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz que o desejo de Deus é que o mundo conheça nele o caminho da salvação, que ele não perca nenhum daqueles que a ele foi confiado, é o caminho da fé. É o caminho dos sacramentos da igreja, da liturgia da igreja, da catequese. São os caminhos do conhecimento da palavra. É o caminho do conhecimento da justiça de Deus, do reino de Deus, que nós encontramos do jeito que nós vivemos. E São Francisco Saleriari, ele soube bem viver a sua fé.
Mesmo no ambiente tão desprotegido dos bens do mundo, viveu a riqueza do céu. Abraçou a fé, consagrou a sua vida, viveu parte de sua vida na diocese de Turim, e lá ele se dedicou tanto ao serviço do Evangelho. Então, se esse é o desejo de Deus, procuremos corresponder a esse desejo, abraçando Cristo como centro e meio da nossa fé, para chegarmos a Deus. Que Deus abençoe sua família, abençoe sua casa, sua vida, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.